Agora, enquanto no clássico, na nova arena do Galo, em Belo Horizonte, a gente viu troca de acusações entre o Atlético e o Cruzeiro, com banheiros sem porta e falta de papel higiênico e sabonete no banheiro feminino, além do som desligado na entrevista coletiva do Zé Ricardo. No Maracanã, a gente teve uma cena inusitada na vitória do Flamengo sobre o Vasco, que foi essa daí que o Paulão vai colocar pra gente, das feiras pã da vida com a atuação do time. Que maravilhosa, Mili. Não, isso é sensacional, sabe por quê? A gente cada dia mais, então, a sociedade esfrega na nossa cara quem é esse sujeito coletivo chamado o torcedor. Não existe o torcedor. Existem torcedoras, torcedores, torcedores não binários, pessoas trans, mulheres, freiras, senhoras. Outro dia eu vi uma senhora de 90 anos tremendo na disputa de pênaltis do São Paulo. Então, assim, isso é para. Até se querem considerar que nós somos consumidores e clientes e não torcedores, olhem para isso. Não é só homem. Futebol não é um jogo de homem para homem, como querem fazer ser. Eu ia até perguntar, mas nem sei se o Danilo sabe, desses 600 conselheiros do Palmeiras, quantos são mulheres? Se há mulheres. Porque, assim, né? Porque, assim, e aí a gente está vendo que essa curva autoritária que o futebol faz, com essa financiarização dele, a gente vê coisas como, por exemplo, no jogo do Atlético e Cruzeiro, a coletiva do Cruzeiro não pode ter a bandeira do Cruzeiro na mesa. Gente, que ideia é essa? Porque o Atlético também lá tem seus mecenas, né? Também tem uma coisa muito parecida com o Palmeiras. A gente está fazendo uma guinada para um lugar muito sombrio. E tá todo mundo achando que é legal isso. Ah, profissionalização do futebol. Não é. Não é. O futebol é isso aí. São duas freiras nervosas. Provavelmente elas estavam xingando. Se tudo deu certo, falando um palavrão, que é o lugar para falar palavrão, para o Flamengo. E parece que elas estão sempre ali, viu? Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito bom mesmo. Os italianos usam muitas blasfêmias, né, para falar de qualquer coisa, eles usam Deus alguma coisa. E eu descobri essa semana que tem um que é Deus esportivo, que eles falam, tipo, para xingar alguém. Deus é maravilhoso. Com certeza elas usaram isso, Mili. Deus esportivo. Agora, Danilo, nos dois jogos com o Tite, o Flamengo já tinha vencido o Cruzeiro em Belo Horizonte e agora venceu o Vasco no Maracanã. Já dá para ver outro time? Ah, assim, outro time não. Vamos considerar, vamos lembrar que o Flamengo tomou uma bela de uma pressão contra o Vasco. E o Vasco, sim, tem mostrado uma melhora bem grande com a mudança de comando com o Ramon Dias. A gente está vendo dois jogos do Tite. Eu acho que o Flamengo vai melhorar ainda mais, porque o Tite tem é o melhor treinador brasileiro para mim que temos no momento. Já falei isso antes, então acho que foi uma escolha acertadíssima do Flamengo. O Flamengo melhorou alguns pontos, especialmente você vê trocas de jogadores de posição, como foi na estreia dele que ele trocou o Everton Ribeiro e o Gerson de posição e deu super certo. Você vê agora ele usando o Arrascaeta no segundo jogo, o Gabigol entrou e acabou participando do lance do gol. Então o Flamengo está melhorando, acho que melhorando especialmente na parte de mobilização, você vê os jogadores se entregando um pouco mais do que se entregavam antes da chegada do Tite, mas taticamente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas é um time já um pouco mais seguro e bem mais mobilizado. Como disse, agora esqueci o nome do narrador lá do Rio de Janeiro, que disse, está dessampaolizado o Flamengo. O Flamengo está jogando um pouco mais rápido, está jogando um pouco mais mobilizado, com um pouco mais de vontade, você vê um Flamengo mais motivado em campo, e isso é uma característica do Tite, né? O Tite, putz, todas as coletivas dele que ele tem dado aí, da apresentação, no pós-jogo, eu vejo exatamente o estilo Tite que marcou muito a seleção brasileira que eu cobri durante durante esse tempo do Tite aí, nessas duas Copas, e assim, é o estilo Tite escrito, é o estilo que os jogadores gostam de ver o Tite ali na coletiva, comprando a briga em nome deles, defendendo, chamando a responsabilidade para as coisas que dão errada. E no dia a dia também o Tite tem trabalhado muito diferente do que era o Sampaoli, né? Então, assim, o efeito Tite está fazendo. O efeito Tite está fazendo efeito, eu ia falar. O Tite já está fazendo efeito no Flamengo, está muito bem, mas tem muito a melhorar também. Muito bom. O Paulo Moreira mandou aqui, ó, tá sempre aqui com a gente. Obrigada, Paulo. A imprensa brasileira abandonou o futebol feminino na Libertadores. Não,
Essa Libertadores, como, né, outras competições femininas, é que foi uma várzea, né? Juízes horríveis, horários dos jogos péssimos, junto com outros jogos da data FIFA ao mesmo tempo. Mas, enfim, a gente acompanhou pelo menos o jogo em si, apesar do estádio estar vazio, né, Mili, por motivos que a gente precisaria de um programa só para falar disso, e como a Conmebol está gerindo a Libertadores Feminina, mas o jogo em si foi muito legal, e o Corinthians conquistou o tetra da Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1-0 em Cali. Só que os jogadores do time masculino do Corinthians, Mili, não fizeram nenhum parabéns, né, nenhum boa conquista, legal, nada, zero. Que coisa triste e covarde, né? Porque assim, eram CTs, o feminino e o masculino do Corinthians, que se conversavam antes da contratação do Cuca. E tudo rachou ali. A contratação do Cuca fez os jogadores ficarem revoltados quando as corintianas fizeram lá um protesto contra a violência de gênero. Ele nem foi citado, elas estavam falando de violência de gênero. Elas não citaram o nome de ninguém. Nessa hora, os CTs racharam. Então, os jogadores, por exemplo, o Cássio, que era um cara que às vezes ia ver treino do feminino, nunca mais foi ver treino. Muitos outros que também davam força, postavam coisas, nunca mais postaram nada. E a diretoria não fez nada, nem para evitar isso, nem para consertar isso. Então, o Corinthians vai lá, a Lelê, a goleira, teve uma atuação brilhante, então o Cássio poderia ter feito alguma referência a isso, mas não, elas foram completamente abandonadas. Então, quando a gente for falar que o ano do Corinthians foi um fracasso, a partir de agora, eu acho que tem que deixar bem claro. O ano do Corinthians masculino foi um fracasso. O Corinthians feminino tem a potência de salvar essa administração de alguma maneira, mas a administração não quer ter nada a ver com isso. É a Cris Gamberá e é isso, entendeu? A diretora de futebol. Fora isso, ninguém muito quer se meter ali. Então vocês... O Duílio nem foi, a Leila Pereira foi, estava lá. A organização foi catastrófica, os horários dos jogos também rivalizando com o do masculino, uma ofensa, foi em formato de Copa do Mundo, estádios vazios, assim, tudo errado. Mas o jogo final, Domi, como você disse, foi muito bom. E o Corinthians feminino salvou o ano, ou teria salvado o ano do Corinthians, se a administração quisesse se empoderar disso, mas não quer. Mas é uma burrice sem tamanho, né? Porque, desculpa, era só aproveitar um momento incrível das meninas, mais um título das meninas, mas nem isso a diretoria soube fazer, infelizmente. Agora, a briga do brasileiro... Nem muito barulho fizeram. Exatamente. A briga na parte de baixo da tabela continua acirradíssima, né? Cada vez melhor. No final de semana, São Paulo, Internacional e Cuiabá se afastaram, mas a distância entre o Bahia, que é o 13º, que você está vendo aí na tabela, que o Paulão colocou, e o Santos, que é o 18º, é de apenas 4 pontos. Que loucura! E aí, entre esses times estão Cruzeiro, Corinthians, Goiás e Vasco. O Corinthians só não perdeu para o Lanterna América Mineiro em casa, porque conseguiu um gol no último minuto e segue sem vencer com o Mano Menezes, hein? A distância da zona do rebaixamento só não está pior porque o Vasco e o Santos perderam. Só que é a mesma pontuação, Danilo, que tinha em 2007, quando foi rebaixado. E aí, o Corinthians vai cair? Ele tem que acordar. Tem jogos fundamentais, se eu não me engano, dos 10 jogos, 6 são contra adversários diretos na zona de rebaixamento, e ele já pode até, inclusive, né, entrar na próxima rodada, ele pode entrar na zona de rebaixamento, desde que o Santos e o Goiás vençam, ou o Santos e o Vasco, na verdade, 2 desses vençam e o Corinthians perca o jogo dele. Então, e o Santos vai enfrentar o Coritiba. Então é uma situação perigosa e a gente tem que sempre lembrar o que já aconteceu com tantos times grandes aqui no Brasil que caíram. Quando um time desse tamanho entra na zona de rebaixamento, tem alguém que fica puxando o pé assim, ó, para baixo. Porque o peso é muito grande. É diferente de um time que já entra para lutar contra o rebaixamento, como é o caso do Coritiba, como é o caso do Goiás. Esses times, eles lutam para ficar na Série A, eles lutam pela permanência. O Corinthians, a hora que entra, é muito diferente. Ou o Corinthians, ou o próprio Santos, esses times que são maiores, que têm mais expressão, que a gente considera os 12 maiores times do país, né? Quando esses times entram
na zona de rebaixamento, a pressão para baixo é muito grande. Então o Corinthians tem que ficar esperto, especialmente por isso. Porque se na próxima rodada já entrar faltando 9 e ainda com tanto confronto direto, depois tem Corinthians e Santos, que é um jogo assim que vai ser aquele clássico que a gente acostumou a ver decidindo o campeonato em outros momentos. Vai ser um clássico que vai decidir posição no Z4 assim, de uma maneira muito importante, ainda mais o Santos vindo desse 7-1. Então, sim, eu acho que o Corinthians ainda tem bola e time para escapar, é um time caríssimo, inclusive, é um time que tem uma receita, uma folha salarial bem alta para estar onde está, muito mal administrado pelo Duílio, mas ainda assim tem time para não cair, mas tem que acordar rapidinho, porque se for deixar para acordar no final, quando a pressão vai estar muito maior, aí o Corinthians corre o risco de repetir 2007. Como disse Juca Kfouri, aí corre o risco de repetir o cheirinho de 2007. Mas assim, acordar no final é complicado falar isso, faltando só 10 rodadas também, né, Danilo? Já estamos na reta final, né? Não, mas tá fora da zona de rebaixamento com 30 pontos para disputar. Considerando que 45 é a meta, o Corinthians precisa ganhar 4 jogos. Por isso que eu digo, acordar no final, que assim, não dá para deixar para ganhar os últimos 4 jogos. Já faz sua tarefa agora, ganha 4, 5 jogos agora, para chegar lá no final já pensando só em 2024, só nas férias, né? Entre aspas aí. E aí, Mili, vai cair ou não vai? Tá jogando para cair, né? Tá jogando para cair faz tempo. Foi salvo ali pela Sul-Americana durante um tempo, porque estava indo aos trancos e barrancos, mas estava indo. E agora está jogando para cair. Assim, desses aí que estão, eu acho que o Bahia não está jogando para cair. Diria, olha, apesar do 7-1 que o Santos levou, eu acho que o Santos tem mais recursos para não cair do que o Corinthians. Cruzeiro e Corinthians, eu não vejo jogando para não cair. Sei que colocar 2 negativas assim na frase, meu irmão fica sempre bravo, porque ele falou 2 negativas, eu não entendo. Então, vou refazer. Cruzeiro e Corinthians estão jogando para cair. Podem reverter, tem 30 pontos em disputa. Sim, podem. Mas isso que o Danilo falou também é verdadeiro. Entrou ali naquela zona de rebaixamento, puxa para baixo. Tem uma história fenomenal que é a do Fluminense em 2009. Com o Cuca, aliás. Se salvou da queda no último jogo, virando uma partida impossível contra o Cruzeiro no Mineirão, 3-2, e foi campeão brasileiro no ano seguinte, né? Com o Muricy, se não me engano. Então é uma história fenomenal. Mas é raríssimo. O comum é um time que está ali na zona de rebaixamento, grande, nas últimas rodadas, realmente cair. Quero saber a opinião de vocês, chat. Vocês acham que cai ou não cai? O Marcos dos Santos fala que acha que o Santos pode escapar e o Corinthians cai. Essa é uma boa enquete também para a gente fazer nos próximos dias aqui. Quem que você acha que vai cair? Agora, Mili, você escreveu, né, ontem sobre essa renovação que o Corinthians precisa fazer, incluiu até o Cássio nessa. Só que é ele que tem salvado o time, né, em alguns momentos fundamentais. Então, pois é, eu sei que é uma opinião polêmica, mas eu incluiria ele principalmente. Acho que ele representa o fim de uma era, e é preciso que a gente encerre isso. E eu incluiria ele, primeiro porque, sim, ele tem salvado o time, mas em bolas altas, ele tem tomado muito golaço. Isso indica que ele não está saltando como ele saltava antes. Tomar muito golaço é porque está sem impulsão. E outra, e aí a principal, eu trabalho ainda, né? Precisa colocar o Gabriel antes que essa diretoria, que já liquidou 2 times do Terrão, venda o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem potencial para ser um grande goleiro, do tamanho do Cássio. Então, é importante que o Cássio encerre a passagem dele pelo Corinthians. Agora, fim de uma era gloriosa, vitoriosa. Ele foi o maior, merece estátua no clube. Mas acabou. Coloca o Carlos Miguel para jogar antes que executivos vendam o Carlos Miguel. Boa, Miriam. Agora aqui no nosso chat, muita gente falando, ó, Johnny Nogueira, Santos e Vasco são mais times neste momento que Corinthians e Cruzeiro. Roberto Maia, Santos, Cruzeiro e Corinthians são ruins demais, qualquer um deles pode cair. Danilo, você concorda com a Mili nessa reformulação que inclui principalmente o Cássio? Na reformulação eu concordo, no Cássio eu acho que não, viu? Eu fiquei ouvindo, até entendo a questão da ser simbólica, do fim de uma era e tudo mais, mas se não fosse o Cássio,
o Corinthians estava ainda pior esse ano, estava provavelmente dentro da zona de rebaixamento já, e não tinha nem disputado uma semifinal de Sul-Americana como aconteceu. A gente vai lembrar o jogo contra os Estudiantes, o que o Cássio pegou, uma brincadeira. Assim, negócio absurdo. Então o Corinthians avançou ali por conta do Cássio e está onde está hoje, só não está pior por conta do Cássio também. Então eu até entendo o que a Mili falou, mas não consigo ver a saída dele como benéfica para o Corinthians nesse momento. A questão do Carlos Miguel, viu, Milha? Eu também concordo com você. A única coisa, eu acho que se o Carlos Miguel jogar 10 jogos seguidos e receber uma proposta, é aí que a diretoria não segura mesmo, como aconteceu com o Murilo, por exemplo, porque aí uma proposta alta, o jogador vai querer, e o Corinthians está precisando de dinheiro, então aí que não joga mesmo. Em todo caso, se recusar, se o Corinthians conseguir recusar as propostas e dar chance de jogo para o Carlos Miguel, seria legal que ele fizesse a transição com o apoio do Cássio. A gente viu outros times, como o Palmeiras, o São Paulo, sofrerem muito quando os goleiros referências saíram, né? O Marcos, o Rogério Ceni, Palmeiras e São Paulo ficaram nadando ali, olhando para o lado até achar um substituto por muito tempo. Então eu acredito que quando o Cássio sair do Corinthians, essa questão, essa sombra vai permanecer. Então se conseguir fazer essa transição com o Cássio ao lado, eu acho que tem mais chances de dar certo do que os caras saírem e simplesmente colocar alguém para assumir o lugar, que é uma tarefa muito difícil. Porque o Cássio, além de tudo isso, gigante e tal, tem um tal de mundial na história, né, que ele conquistou nas costas dele. Então é uma tarefa bem difícil para substituir o Cássio.